Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da série de Salmos. No vídeo de hoje, nós vamos estudar o Salmo 97, amém? Vamos orar. Bendito és tu, eterno, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra. A ti rendemos glória, graça, adoração e louvor para todo sempre. Bendito seja teu nome, adorado e exaltado. Senhor, nós nesta manhã te suplicamos a tua ajuda, o teu auxílio no entendimento da tua palavra. Nós iremos estudar os teus salmos e pedimos que o Senhor nos ajude para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém? Salmo 97. O Salmo 97 continua com essa característica. Não sei se vocês estão percebendo, mas esses salmos que nós estamos lendo, principalmente na casa dos 90, ele não está tendo nome de autor. Deixa eu olhar, só conferir aqui. A partir do Salmo 91 até o 90, nós ainda lemos que o Salmo pertence ao autor Moisés. A partir do 91, o Salmo não vai dar descrição do autor, ok? Então chegamos ao 97, e 97 também não tem essa referência, mas vamos lá. O Senhor reina, exulte a terra toda, e alegrem-se até as pequenas ilhas mais distantes. Nuvens inescrutáveis e espessas o circundam, retidão e justiça são o alicerce do seu trono. Diante dele alastra-se o fogo, devorando ao redor seus adversários. Os relâmpagos clareiam o mundo, a terra viu e estremeceu. Como cera derreteram-se os montes diante do Eterno, perante o Senhor de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam decepcionados todos os adoradores de objetos que se vangloriam de seus ídolos. Prostrai-vos diante do Senhor, todos os poderosos. Sião ouve e se rejubila, exultam as filhas de Judá por causa dos seus julgamentos, Senhor. Pois tu, ó Eterno, o Altíssimo, sobre todo o universo, de todos os deuses é o mais excelso. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele protege as almas de seus fiéis, livrando-os da mão dos ímpios. A luz amanhece para o justo, e para os corações retos o júbilo. Alegrai-vos justos no Senhor e exaltai, lembrando sua santidade. Amém? Salmo 97. Salmo 97 vai trazer duas características, na verdade três, muito importantes a se destacar. A primeira é quando o salmista começa, e eu já falei aqui, eu já expliquei, que o salmista sempre se esforça para começar o salmo adorando, exaltando, e é o que ele faz nos primeiros versículos. Ele vai enaltecer, ele vai destacar a soberania, o poderio de Deus sobre toda a sua criação. Ele vai falar que os alicerces do trono de Deus é a justiça e a retidão. Ele vai falar que a terra se estremece com o tamanho da glória de Deus. E quando eu leio esse trecho, eu me recordo quando o Senhor ele desceu ali no Monte Sinai perante todo Israel, e a Bíblia diz que aquele monte estremecia e ele fumegava como se tivesse em chamas. Trombetas altíssimas eram ouvidas naquele lugar, proclamando a glória e a presença de Deus. E aí a Bíblia diz que os filhos de Israel ficaram com medo e disseram: Moisés, não, nós não queremos mais falar direto com Deus, fala tu, e tu traz o recado para nós. Ou seja, ali os seres humanos que estiveram ali se encaixaram no que o Salmo 97 diz. Eles estremeceram de medo, tamanha glória e poderio de Deus. E aí nós chegamos agora numa outra parte do Salmo 97, ele fala da glória e da soberania de Deus. E agora no versículo 7,
ele vai mais uma vez tratar do assunto que ele vem tratando nos outros. Eu chego a desconfiar que esses salmos que não têm um autor definido tenha sido escrito pelo mesmo autor. Por quê, Alan? Porque parece que ele sempre vai tratar do mesmo assunto. Ele se preocupa em mostrar a soberania de Deus, o poderio de Deus, a grandeza de Deus, e aí depois ele entra nesse assunto do combate à idolatria. E o que eu percebo que parece que esse salmista, ele está inserido num período em que as pessoas estão deixando de adorar ao verdadeiro Deus, deixando de adorar aquele que merece ser adorado, aquele que merece a confiança, a oração, a expectativa, e essas pessoas parece que estão se voltando para ídolos, objetos feitos por mãos humanas. E aí, no versículo 7, ele entra de novo nesse assunto dizendo: sejam decepcionados todos os adoradores de objetos. Você lembra que ontem, eu trazendo a explicação exatamente sobre esse assunto, eu falei bastante essa palavra. Não sei se você lembra que no vídeo anterior eu falei muito que, explicando sobre o que é ídolo, idolatria, que são objetos feitos por matéria terrena, pedra, esculpidos em pedras, esculpidos em matérias como o aço, o ouro, a prata, o bronze, são esculpidos em gesso, são esculpidos em algum... Eles pegam matérias-primas da terra e ali, de acordo com o seu pensamento, que imaginam, eles esculpem a imagem ou de um ser humano, né, retratando a imagem de um ser humano, ou retratando a imagem de animais. Como eu citei ontem, o exemplo, se não me falha a memória foi ontem, o exemplo lá da Índia, por exemplo, que ali existem alguns animais sagrados, né? Em outros países também, outros animais são considerados sagrados, são considerados como divindades. E aí aquelas pessoas, elas adoram aquelas divindades e também confiam, colocam a sua confiança, entregam as suas preces diante dessas divindades. E isso acontece também em outros países que não usam animais como divindades, como seres santos, mas usam seres humanos, né? Retratam a imagem de seres humanos para dizer que aqueles seres são ali seres santos, capazes de realizar algum milagre, capazes de fazer alguma obra pela a sua vida. E aí, queridos, essas pessoas acabam alcançando aquilo que esperavam e colocam todo o crédito e todo o louvor naquele ser, naquela entidade. Porém, o que faz o milagre acontecer na nossa vida é a nossa fé. É aquilo quando nós buscamos com perseverança, quando buscamos até conquistar, é a nossa fé. E aí, mas o que eu quero falar não é isso. O que eu quero falar é o problema maior aqui é quando nós descumprimos o mandamento de Deus. Deus, quando entregou os mandamentos em Êxodo 20, Deus falou abertamente ali a Israel: não construam imagens, não fabriquem imagens. E aí as pessoas, até já conversando comigo, algumas, elas diziam: Alan, mas por que Deus fala ali que não é para construir? E logo depois ele manda Moisés construir querubins no templo, né? Porém, você precisa, isso eu estou até tendo essa matéria na faculdade, que é exatamente a exegese. O que é exegese, Alan? É você pegar o texto, certo? Olhar o contexto, olhar em qual época está escrita, olhar quem foi o autor, para quem ele... Isso é muito importante no estudo da Bíblia. Então, quando as pessoas leem Êxodo 20, que é ali os 10 mandamentos, elas só se atentam para a parte que Deus disse que não era para fazer imagem. Porém, o texto continua. E na continuação do texto vai dizer assim, ó, não façam imagens e não se prostem diante delas. O problema não é fazer uma imagem, porque aí Deus estaria condenando as grandes obras de arte, as grandes esculturas que são feitas. O problema não é a escultura. Você pode muito bem ter uma estátua de uma obra de arte na sala da sua casa. Você pode muito bem colocar uma estátua de uma obra de arte de uma ave, de um leão, no jardim da sua casa, né? Se você tem condições de colocar ali um leão lindo, grande, né? Uma grande escultura ou um puma, não sei. Eu já vi isso em algumas casas luxuosas. Não tem problema. O problema é quando você chegar diante daquela estátua
e se prostrar diante dela e dizer: a partir de hoje, a minha oração será direcionada a essa estátua. Aí é onde a Bíblia condena. Aí é onde, de Gênesis a Apocalipse, Deus não aceita. Entendam isso, gente. O problema não é ter a imagem. O problema é quando você deposita sua confiança nela, quando você se volta para ela e começa a pedir algo e a acreditar que aquela representação de divindade, de entidade, de santidade vai realizar algo pela tua vida. Esse era o maior pecado que Israel cometia. De todas as vezes que Israel cometia esse ato, Deus fazia com que Israel sofresse consequências. É Bíblia, tá? Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, não importa a tradução, não importa qual segmento, leia a sua Bíblia. E você vai encontrar na tua Bíblia, não importa o segmento, você vai encontrar na tua Bíblia Israel sendo castigado por Deus por esse tipo de prática. Então, o salmista, mais uma vez, ele vem combatendo. Não é à toa que nós estamos lendo tanto nos salmos os salmistas combatendo isso, porque Israel sempre de vez em quando caía nesse erro. E aí ele vai dizer: sejam decepcionados todos os adoradores de objetos, que se vangloriam, é uma vanglória, é uma glória vã. Ele diz que se vangloriam de seus ídolos. Na Bíblia Sagrada, todo ser construído em imagem esculpida é ídolo, tá? Não adianta, tá na Bíblia. Todo ser esculpido é ídolo, e isso dá margem ao nome idolatria, ok? Vamos nós? E aí, queridos, ele continua e ele vai chegar numa outra parte. E essa outra parte, ela vai atingir, ela vai ter como alvo aqueles que vivem a palavra de Deus de verdade. E aí no versículo 10, ele vai dizer: vós que amais o Senhor, olha isso, e odiai o mal, ele protege as almas dos seus fiéis, livrando-os das mãos dos ímpios. Há livramento de Deus para aqueles que odeiam o mal, para aqueles que odeiam a prática errada, errônea. Continua no versículo 11, ele diz: a luz amanhece para o justo e para os corações retos o júbilo. Querido, não importa quão escura esteja a tua vida, não importa o quão escura esteja a tua visão das coisas que estão acontecendo, eu preciso te dizer que se você é alguém justo, que se esforça para praticar justiça, que se esforça para ter um coração reto, a luz de Deus vai raiar na tua vida. O teu coração reto vai jubilar. O que é isso, Alain? Ter motivos para adorar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Assim acontecerá com todos aqueles que odeiam o mal. O Senhor o protege, o Senhor o guarda, o Senhor faz a luz brilhar sobre a sua vida e o Senhor dará motivos para o seu coração se alegrar na presença dele. E aí, por fim, o último versículo do Salmo 97 diz: alegrai-vos, justos, no Senhor, e exaltai, lembrando da sua santidade. Amém, queridos? Alegrai justos no Senhor, lembrando da sua santidade. Aqueles que se desviam do mal, aqueles que não praticam a idolatria, aqueles que adoram a Deus verdadeiramente, a luz de Deus irá brilhar na tua vida. A luz do Senhor irá clarear os caminhos da tua vida. Aquilo que hoje está oculto aos teus olhos, que você espera em Deus para ver acontecer, creia que irá acontecer na tua vida. Amém, queridos? Amém, queridas? Que Deus te abençoe, você que esteve comigo me assistindo até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo agora, tá? Ativa o sininho para você receber notificações. Não esquece de dar o like, é muito importante, ok? Comenta aí embaixo, fala de onde você me assiste, se você está gostando, se você tem alguma opinião que pode melhorar o canal, alguma crítica, ok? Faz isso aí, compartilha com outras pessoas. Pega aqui o link, você aperta em compartilhar, deixa eu te explicar. Você aperta em compartilhar e vai aparecer a opção de você copiar o link. Você copia o link e joga aí nos teus grupos de WhatsApp
para que mais pessoas venham ser abençoadas por estes salmos, ok? Então vamos encerrar orando a Deus aqui, mais um vídeo do nosso canal. Eterno de Israel, único Deus que merece ser exaltado, adorado e bendito. A Ti rendemos toda graça, glória, louvor, adoração. Pai, muito obrigado por mais um vídeo, por mais uma oportunidade. Já estamos, Senhor, chegando na marca de quase 100 dias aqui sem parar. Hoje nós lemos o Salmo. Olha que coisa maravilhosa. Já estamos na casa dos 90, Senhor. Chegando ao Salmo 100. E é o Senhor que nos dá essa força e perseverança. Pai, eu te peço uma bênção sobre todos aqueles que me assistem agora. Pai, que a tua bênção, que a tua presença repouse sobre essas pessoas que estão me assistindo. Que a tua bênção repouse sobre a família delas, em nome do teu Filho Jesus. Assim, Pai, eu te entrego todos aqueles que ainda estão enfermos, nos hospitais, nas suas casas. Que o Senhor venha repreender toda enfermidade para a glória do teu nome. Deus, eu te entrego aqueles que ainda estão na linha de frente, trabalhando contra esse mal que assola a terra. Ajuda, dá força, dá livramento para a glória do teu nome. Assim, Pai, eu te entrego todos aqueles que estão sofrendo com ansiedade, depressão, crise do pânico. Senhor, os nervos estão à flor da pele, causada por esse mal que assola a terra. Senhor da vida, repreende o espírito da morte para a glória do teu nome. E por fim, Senhor, oramos por Israel, a tua nação santa, o teu povo eleito. Guarda o teu povo, dá paz a Jerusalém, aos seus muros, dá paz às divisas de Israel. Assim, Pai, nós pedimos por tudo e te agradecemos em nome do teu Filho. Você diz amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.